Nossa Senhora de Lourdes, Santa Bernadette, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Então, apenas algumas palavras para festejarmos bem essa festa de Nossa Senhora de Lourdes. Como se sabe, Nossa Senhora apareceu para uma jovem moça 4 anos após a proclamação do dogma da Imaculada Conceição. Obviamente, o tempo é breve aqui, então não irei comentar tudo sobre essa aparição, mas a gente sabe que uma coisa que marcou bastante essa aparição é a famosa água de Lourdes. Nossa Senhora poderia ter escolhido muitas outras coisas para comunicar as graças de Deus. Mas por que a água? É interessante porque na Sagrada Escritura, a água é um dos principais símbolos da graça de Deus. Inclusive, para nos transmitir a graça santificante, pelo sacramento do batismo, Nosso Senhor escolheu a água como matéria. E em vários momentos no Evangelho, particularmente no Evangelho de São João, podemos ver um milagre de Nosso Senhor acompanhado de alguma coisa que envolvia água. Então, o primeiro milagre de Nosso Senhor nas bodas de Caná, Nosso Senhor transformou água em vinho. Tem também o episódio da piscina de Siloé, onde Nosso Senhor, depois de ter feito com a sua saliva um pouco de barro e passado nos olhos de um cego, mandou ele lavar seus olhos na piscina de Siloé, então ele ficou curado. Ainda uma vez, intervenção da água. Tem também o episódio do tanque de Betesda, onde um anjo vinha movimentar a água e os enfermos eram curados. Então Nosso Senhor curou um homem que estava ali ao lado desse tanque há mais ou menos 38 anos. Mas, sem dúvida, um dos episódios mais significativos dessa ligação da água com a graça de Deus é a conversa de Nosso Senhor com a samaritana. Porque a gente sabe que a samaritana estava vivendo uma vida onde ela buscava saciar a sede dela de amor no pecado. E ela, por mais que ela buscasse no pecado saciar sua sede, ela continuava sentindo sede. Aquilo não preenchia o coração dela. Até que, quando ela encontrou Nosso Senhor, e Nosso Senhor lhe pediu, dá-me de beber, depois Nosso Senhor se apresentando para ela disse, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Então Nosso Senhor estava falando, obviamente, dessa graça de Deus, que tornaria ela próxima de Deus. Então Lourdes foi esse lugar escolhido por Nossa Senhora para nos incitar esse fervor em pedir as graças de Deus a Nossa Senhora. Então não é à toa que Nossa Senhora nos comunica as graças e que nessa aparição de Lourdes ela se apresenta a Santa Bernadette como a Imaculada Conceição. Por que Nossa Senhora, quando se apresentou para Santa Bernadette, disse, eu sou a Imaculada Conceição? É interessante, no Evangelho da missa de hoje, a gente vê o episódio da Anunciação. O anjo Gabriel, quando aparece para Nossa Senhora, ele não chama ela de Conceição. É interessante, no Evangelho da missa de hoje, a gente vê o episódio da Anunciação. O anjo Gabriel, quando aparece para Nossa Senhora, ele não chama ela de Conceição. É interessante, no Evangelho da missa de hoje, a gente vê o episódio da Anunciação. O anjo Gabriel, quando aparece para Nossa Senhora, ele não chama ela de Maria, inicialmente. Ele não fala Ave Maria, mas ele a chama Ave cheia de graça, como se de fato, diante de Deus, esse fosse o nome de Nossa Senhora. Então, em outras palavras, quando Nossa Senhora se apresenta como a Imaculada Conceição, ela está se apresentando para Santa Bernadette como aquela que é cheia de graça, porque de fato, o fato dela ser cheia de graça está ali mostrando que ela é imaculada. Então, quando o anjo a chama de cheia de graça, é como se ele estivesse a chamando pelo nome de apreço que Deus tem diante dela. Então, às vezes,
na nossa infância, os nossos pais possivelmente nos chamavam com um apelido, e isso nos marcou pelo resto da vida. Então, às vezes é até interessante quando em uma conversa entre adultos a gente conta para as outras pessoas com qual apelido nossos pais nos chamavam, porque era um nome carinhoso com o qual ele nos chamavam. E é por isso que isso nos é caro, porque era algo que vinha do amor dos nossos pais por nós. Então, de certa forma, quando Nossa Senhora se apresenta como a Imaculada Conceição, ela mostra ao mesmo tempo essa grande gratidão dela para com Deus por esse olhar carinhoso que Ele tem sobre ela, fazendo dela, desde sua conceição, cheia de graça. Então Nossa Senhora se apresenta ao mesmo tempo, como se por assim dizer, com aquele nome com o qual Deus quis chamá-la, porque chamá-la de Imaculada Conceição e chamá-la de cheia de graça é a mesma coisa. Então, como podemos nos aproveitar, de alguma forma, para o bem das nossas almas, desses milagres que aconteceram em Lourdes? Então, Nossa Senhora quis escolher a água como um meio para transmitir as graças de Deus, a fim de que nós nos lembremos que ela foi criada por Deus para ser esse reservatório da graça que Deus nos comunica. Então, muitos santos usavam essa bela imagem do aqueduto, dizendo que Nossa Senhora é o aqueduto onde nós recebemos essas graças de Deus. Então, para quem já teve a oportunidade de ir para Lourdes, é interessante porque é muito fácil ter acesso à água. Não é uma coisa difícil. Talvez, mesmo num dia cheio, tem muitas torneiras que dão acesso a essas águas milagrosas. Então, é relativamente fácil ter acesso a essa água. Então, nós devemos fazer aqui aquilo que a Igreja nos convida a fazermos no dia da festa do Imaculado Coração de Maria. Nós devemos nos aproximar com confiança de Nossa Senhora, que é o trono da graça. É de fato esse reservatório de graça que Deus reservou para nós. Então, se nós temos necessidade de adquirirmos uma certa virtude, se temos necessidade de abandonarmos um certo vício, vencermos certo pecado, se temos necessidade de carregar com paciência as nossas cruzes, de confiar mais na providência, tudo isso é uma graça e nós precisamos buscar essa graça no reservatório de graças. E é por isso que aquelas almas que foram mais assíduas em recorrer a Nossa Senhora foram aquelas que mais foram cheias dessa graça de Deus. Por isso que tem uma expressão bem bonita em Lourdes, que diz que o maior milagre de Nossa Senhora de Lourdes foi Santa Bernadette. Obviamente, Nossa Senhora fez muitos milagres físicos, mas de todos esses milagres, o mais belo foi essa obra da graça de Deus, que foi essa grande santa, que foi Santa Bernadette, que de fato foi uma pessoa que soube, sobretudo, recorrer sem cessar a essa água da graça de Deus, que era distribuída na alma dela pelas mãos de Nossa Senhora. Então, aproveitemos essa festa de Nossa Senhora de Lourdes, claro, para pedirmos graças materiais, graças físicas. É muito conhecida essa aparição por dar muitas graças em relação a curas de doenças, que de fato é agradável a Deus fazer isso, mas sobretudo busquemos a cura das doenças espirituais, recorrendo a essas águas, que são distribuídas pelas mãos de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.